amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mine. Irmãos, como vocês já viram, hoje é um culto de missões. Se você vir daqui, depois de onde eu estou, você vai ver umas bandeiras aqui bonitas, várias bandeiras. Tem um rabino no nosso meio hoje. Shalom. Abra sua Bíblia. Hoje é um culto missionário e eu vou pedir para soltar a introdução da minha mensagem que está aqui no vídeo. E hoje a mensagem vai ser uma mensagem curta, presta bastante atenção, tá bom? Em nosso culto éramos apenas 12 pessoas, mas com Deus éramos maioria. No dia 12 de outubro de 1958, em Campinas, a história da Igreja do Nazareno se iniciava no Brasil através da vida do missionário Dr. Earl Mosteller. E as palavras colocadas por ele em seu diário viriam a se tornar uma realidade através da missão que Deus o tinha colocado: expandir e irradiar a proposta nazarena de santidade bíblica para os 4 cantos do Brasil. Homens e mulheres levantados por Deus de muitos lugares diferentes do Brasil e do mundo, ao passar do tempo, engajam-se e fazem com que o trabalho fique cada vez mais efetivo e frutífero. Eu tive o privilégio de ir a Santos para receber a família Mosteller, que chegou em 58 para iniciar a Igreja de Nazareno. Portanto, eu fui o primeiro nazareno no Brasil. Hoje eu estou com 95 anos e a minha satisfação é grande ver o crescimento da Igreja após 60 anos. É prova de que a mão de Deus está sobre isto. Com a chegada de mais casais, missionários e suas famílias, inicia-se o trabalho do Seminário Nazareno, que gerou e formou pastores que são hoje peças preciosas para a Igreja. Eu cheguei na igreja da Missério 1355 quando ela tinha um mês de inaugurada. Eu cheguei em julho, eu cheguei em agosto, ela foi inaugurada em julho. Eu sou das primícias. Dos velhos só sobrevivemos 3. Pastor Dilo, bastante enfermo. Pastor Hugo, bastante enfermo. E eu, graças a Deus, com os meus perrengues, mas ainda continuo firme naquilo para o qual fui chamado. Eu tenho um amor incondicional pelo meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho um amor também imutável pela Igreja do Nazareno. Com o passar dos anos, os caminhos abertos nos anos anteriores são cada vez mais pavimentados. Os líderes nazarenos mobilizaram um exército de voluntários, formando e treinando novas equipes. Jovens, casais, crianças, idosos e famílias sendo ensinadas em diferentes linguagens sobre o valor da mensagem da santidade. Centros de compaixão, clínicas, creches e outros trabalhos são iniciados e realizados, levando o Evangelho aos necessitados de forma prática e inclusiva. E com um crescimento numérico e explosivo, a Igreja toma passos ainda maiores, oferecendo ainda mais condição ao estudo teológico, escolas para as crianças e adolescentes, além de muitos outros ministérios artísticos que se formaram e se transformaram em grandes ferramentas de propagação do Evangelho. Ao celebrarmos 60 anos da existência da Igreja do Nazareno no Brasil,
E eu diria não apenas existente, mas o crescimento abençoado por Deus no Brasil. Para ter crescimento, percebíamos que tínhamos que ter estudos descentralizados. E uma das coisas que tem me alegrado demais é, nestes últimos anos, ver como é que a igreja brasileira está realmente dando liderança nesta área de missões mundiais. A Igreja do Nazareno no Brasil passa a ser um grande e importante polo de desenvolvimento da denominação e continua crescendo. Muitas fronteiras geográficas foram desbravadas, das águas do rio Amazonas até as serras gaúchas, dos vilarejos do sertão nordestino aos grandes centros urbanos, e a cada nova estaca lançada, um novo sonho, e o poder do Evangelho sendo vivenciado a cada novo dia. A Igreja do Nazareno chegou aos seus 60 anos de existência. Nosso desejo é que, enquanto trabalhamos com os ministérios, possamos desenvolver a unidade, a credibilidade e a identidade nazarena neste país. Contamos com cada nazareno, cada pessoa que ama a Igreja do Nazareno, a fazer essa igreja, a igreja que é do povo e para o povo, uma igreja viva e atuante no nosso Brasil. As palavras escritas no diário do Dr. Mosteller quando chegou ao Brasil continuam vivas e audíveis no coração de cada nazareno brasileiro. 60 anos se passaram. Éramos 12. Hoje somos mais de 170 mil e com mais de 600 igrejas. Esta não é a história de um povo que apenas construiu prédios, mas de um povo que se alegra ao ver igrejas ocupadas por pessoas impactadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Uma história de 60 anos, escrita por vários autores sob as bênçãos de Deus, da qual fazemos parte e que ainda continua. Igreja do Nazareno do Brasil, uma igreja forte, pregando há 60 anos santidade ao Senhor. Eu quis passar esse vídeo, ele não é atualizado, mas eu tenho, como eu conheço muitas pessoas daqui, eu convivi com algumas pessoas aqui. Eu moro na casa onde Joaquim Lima morou. E nós temos uma história linda no Brasil. Nós já somos mais de 800 igrejas no Brasil afora. Nós podemos dizer que participamos de uma igreja missionária, de uma igreja séria. Agora, eu quero dar sequência a esta mensagem falando de missões, trabalhando com vocês o texto de Atos 11, 19 e 30, e nós somos de fato sequência desse texto aqui. Nós damos continuidade a essa história aqui. Amém? Amém ou não amém? Amém. Estão me ouvindo aí? Sim. Então fica quietinho, vocês vão ouvir direitinho. Muito bem. Aqui em Atos 11, do 19, a palavra do Senhor diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalhou até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então essa primeira dispersão depois da morte de Estevão, ela foi falando para judeus. Agora, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram até Antioquia. E enviaram Barnabé até Antioquia. Eu me perdi. Quem que eles enviaram? Barnabé. Essa coisa de TDAH. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Agora, duas observações aqui muito interessantes. E eu quero fazer 5 observações desse texto,
para que nós possamos então participar ativamente dos ministérios da nossa igreja. O Espírito Santo chega primeiro. A ação do Espírito Santo chega primeiro. Presta atenção. Existem algumas coisas que para elas acontecerem, nós temos que obedecer a sequência, senão não vai dar certo. Você já pensou se os engenheiros começassem a construir a Torre Eiffel pela ponta, por cima? Tinha que ficar escorando a ponta. Como que eles iam fazer? Não dava. Nós queremos ser uma igreja missionária, nós queremos enviar pessoas, nós queremos pregar o evangelho e salvar pessoas. Nós precisamos começar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, dirige, move, encaminha, fala. Então a primeira lição para nós aqui é que a igreja que escuta a voz do Espírito Santo. Eu estou pegando aqui, irmãos, 5 lições da igreja de Antioquia. Vamos pegar 5 lições da igreja de Antioquia e vamos fazer uma comparação e colocá-la para o nosso dia de hoje aqui na igreja de Jabaquara. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esta igreja aqui em Jabaquara, ela é uma grande igreja. Ela é uma igreja enorme. Você consegue enxergar pelos olhos da fé? Eu consigo. Eu consigo ver uma igreja com 400 pessoas em 4 cultos por dia e pregando congregações e enviando pessoas. Eu consigo ver isso. E eu oro por isso todos os dias. E eu creio que o Espírito Santo está chegando primeiro. O Espírito Santo está fazendo algo diferente. Alguma coisa está acontecendo e é o mover do Espírito Santo. Mas a primeira lição da igreja de Antioquia é que ela era uma igreja que escutava a voz do Espírito Santo de Deus. Aqui no verso 13, no capítulo 13, 2, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo chega primeiro. Mas eles se preparam para que o Espírito Santo tome liberdade no meio do povo. Vamos falar a verdade? Como é que o Espírito Santo vai tomar lugar no nosso coração se a gente não sai da frente da televisão? Se a gente não dá um espaço, um tempo de qualidade para ouvir a voz do Espírito, se a gente não sai uma série atrás da outra, é um compromisso atrás do outro, é uma festa atrás da outra, é um social atrás do outro, e nós não paramos para ouvir a voz do Espírito. Uma coisa que Satanás fez nesse século foi roubar o nosso tempo, arrancar o nosso tempo de qualidade com o Senhor Jesus. E isso nós podemos dar um basta. Nós podemos falar: chega, na minha vida não, na minha história não. Eu vou separar tempo de qualidade para ouvir a voz do Espírito e para falar com Deus. Irmãos, a nossa igreja vai avançar muito mais a partir do momento que cada um de nós entendermos isso. É pelo Espírito, não é pelo meu trabalho, pela minha habilidade. Então uma igreja que escuta a voz do Espírito, Antioquia não agia por conveniência ou aleatoriamente, mas obedecia ao Espírito Santo de Deus. Se nós estamos falando da igreja do Jabaquara, mas se nós falarmos assim para a igreja, eu, pastor Mateus, eu estou dando ouvido à voz do Espírito Santo, eu estou obedecendo o Espírito Santo, ou eu estou sendo um religioso que vou ali só para não ir para o inferno, só para não perder a bênção, só para manter a minha estrelinha dourada que eu não faltei na escola bíblica. Eu estou dando lugar a Antioquia, irmãos, não agia por conveniência e aleatoriamente obedecia a voz do Espírito. A direção da missão partia de uma vida de oração, jejum e adoração. Outra lição que você precisa entender: você vai dirigir a sua família para os pés do Senhor se você tiver uma vida de oração, de jejum e de adoração. A adoração abre caminhos para que a presença de Deus chegue a você, para que a bênção de Deus chegue a você. E a adoração, ela não está restrita a um momento de louvor aqui na igreja. A adoração, ela é o tempo todo. É quando você está dirigindo o carro, é quando você está fazendo uma oferenda para alguém, uma oferta para alguém, é quando você está dividindo com alguém o pão, é quando você está ajudando um idoso a atravessar a rua. Em todo o tempo você está adorando a Deus com as suas ações de igreja santa, de igreja que se importa. Então, irmãos, a direção da missão parte da vida de oração daqueles homens e mulheres. E a direção do Espírito de Deus vai partir daqui, a partir da nossa oração. Nós temos falado, nós temos uma da feira aí, uma das bancas aí é sobre o nosso face a face com Deus, um encontro com Deus. Nós queremos ter um momento onde o Espírito Santo fala claramente, nós ouvimos e seguimos a ordem do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós somos um povo de Deus que usamos muito pouco o poder sobrenatural. Nós ficamos só nas coisas terrenas, só nas coisas naturais.
Tem bruxo por aí usando o poder sobrenatural do capeta. E nós não usamos o poder sobrenatural do Espírito Santo. Tem macumbeiro por aí usando o poder das trevas, o poder sobrenatural do inferno. E nós não usamos o poder sobrenatural do céu para profetizar a bênção, a cura, a transformação, o milagre de Deus. Nós os acuamos, nós ficamos tímidos. Mas eles não decidiram por estratégia humana, mas pela vontade divina. Às vezes a gente tem muita estratégia, cada estratégia é mirabolante, mas é a vontade divina e a voz do Espírito, às vezes falta. Há uma aplicação poderosa aqui para mim nesse ponto, irmãos, é que a igreja atual precisa parar de depender apenas de métodos e estratégias e voltar à sensibilidade espiritual. Missões começam com joelhos no chão. Ministração da palavra começa com joelhos no chão. Crescimento de uma igreja começa com joelhos no chão. Mas eu estou falando crescimento de uma igreja, não de um clube. Um clube você traz um cantor famoso, ele lota. Um clube você traz um artista, um palhaço, um mágico, lota. Mas a igreja não é um clube, nem é um circo. A igreja não é um clube e nem um circo que fica com um público rotativo. A igreja é uma família, é um corpo onde pessoas se estruturam, aprendem a lidar com as dificuldades uns dos outros e caminham para o céu juntos. A igreja não é um circo onde você vê o terceiro número do palhaço, ele já fez aquelas gracinhas todas e não tem mais graça nenhuma. Você volta lá e cadê? A igreja é um lugar onde o Espírito Santo de Deus é vivo e fala a todo tempo, em todo momento, e a mensagem é nova em todo tempo, e a mensagem é da cruz, mas alegra o nosso coração, porque a presença dele nos enche de paz, de gozo, de alegria. Existe perseguição no Evangelho. Ao Senhor fala, toma a tua cruz e me segue. Existe coisas difíceis no Evangelho, mas é isso que alegra a nossa alma, porque nós estamos cumprindo a missão, não importa. Esses somos nós, esta é a igreja. Você não foi chamado para ficar só vivendo de bênção em bênção, de gracinha em gracinha. Você foi chamado para tomar a tua cruz e fazer aquilo que Deus mandou fazer. O que é que Deus mandou a gente fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. Criatura de Deus, por que você não está num grupo de comunhão? Criatura de Deus, por que você não participa de um grupo de comunhão? Criatura de Deus, por que você não participa de um ministério da igreja que prega a palavra, que ministra a palavra? Quantos anos você vai ficar nessa dependência religiosa? A igreja primitiva é o nosso espelho, a igreja primitiva é o nosso retrato. Nós precisamos entender a segunda lição da igreja de Antioquia, irmãos. É uma igreja que envia com propósito e autoridade. Uma igreja que envia. Irmãos, quando eu estou falando de missão aqui, nós somos uma igreja missional. Tudo que nós fazemos aqui tem um propósito. Tudo que nós fazemos aqui tem um alvo, tem um objetivo: alimentar o rebanho de Deus, para que ele possa ministrar, para que ele possa produzir, para que ele possa dar fruto. A gente não fica uma semana orando, os pastores dessa igreja a semana inteira orando e jejuando, para chegar aqui e pregar uma mensagem para pedaço de madeira, para pedaço de pau, para a gente ficar a semana inteira no Netflix e vem para cá com morto, precisando ser reavivado, vai a massagem cardíaca, sopra na boca de novo, para ver se esse crente ganha mais uma semana de vida, para ele chegar aqui domingo de novo, quase morto. Não! Nós saímos aqui para ministrar a autoridade dos céus. Nós somos vivos, nós somos atuantes, nós somos a igreja que traz a mudança social completa e que transforma o homem de dentro para fora. Nós não podemos ficar capengando e mendigando paz, alegria e viver o tempo todo doente. Nós fomos chamados para algo novo. Nós fomos chamados para algo extraordinário. Nós fomos chamados para mudar o mundo. Nós fomos chamados para mudar Jabaquara. Por que esse negócio não muda? Vai mudar a partir de mim e você. Vai mudar a partir dos nossos joelhos. Porque uma igreja é enviada com propósito e autoridade. Bota os joelhos no chão. A igreja de Antioquia, irmãos, no verso 13, capítulo 13, verso 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediam. Era uma igreja que usava de propósito, de autoridade no Espírito Santo de Deus, para fazer as coisas de forma ordeira. Oraram, jejuaram, entenderam, ouviram o Espírito e impuseram as mãos. Não é feira livre também. Deus tem os seus escolhidos, cada um para a sua área, cada um para o seu lugar. A imposição de mãos representa apoio, unidade, envio formal. Esse mês nós tivemos uma reunião de homens lá na nossa casa.
E eu ungi 5 homens lá para 5 grupos de comunhão. Nós oramos e entendemos que o Espírito Santo de Deus nos dirigiu para este formato. E nós queremos que todos os homens, ontem eu orando, e num desses momentos que a gente ouve a voz do Espírito, escrevi para o Ricardo, que é o meu líder de estratégia, e falei para ele o seguinte: desmancha esse grupo de homens. Esse grupão de um monte de gente que não aparece, que não fala um oi, que não ora, que não... Desmancha. Desmancha, isso não tem sentido. Cada homem que quiser participar do ministério de homens dessa igreja vai começar por um pequeno grupo. E eu vou me reunir com a liderança esse mês, a gente tem almoço. E eu vou falar, todas as pessoas que estão envolvidas no seu ministério têm que estar envolvidas num pequeno grupo. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus, tem que aprender a orar, tem que aprender a falar com Deus. Nós não estamos aqui para viver como o mundo, como os ímpios vivem. Foi aqui, em Samaria, foi aqui neste lugar, que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos. Antioquia, perdão. Aqui em Antioquia, que nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos. E aqui estamos nós, os cristãos. O que é que nós queremos? Construir um reininho, deixar meus filhos bonitinhos. Você quer saber de uma coisa? Você quer proteção para sua família? Ore. Você quer que seus filhos cresçam, que dê certo? Ore por eles todos os dias. Não é o seu dinheiro, não é a boa escola, não é o carro que você vai ajudar ele a comprar, não é a casa confortável que você vai para ele. É uma vida com Deus. Meu pai nunca teve dinheiro, gente. Meu pai não sabia dirigir. Meu pai era um homem muito bom de números. Eu fui tentar dar aula uma vez com meu pai de piloto. Depois de umas 5 tentativas de jogar o carro no meio do mato, umas 5 vezes, ele falou: meu filho, deixa esse negócio para lá. Filho, eu não tenho dom para isso não, deixa isso para lá. Mas ele era um homem de oração. Eu recebi uma fortuna. Eu recebi uma fortuna dos céus, assim, imensurável. Não dá para calcular o ensino do meu pai para comigo, de viver na presença de Deus. Você quer que seu filho dê certo? Viva na presença de Deus, ensine ele a viver, ensine ele a confiar, ensine ele a orar, ensine ele a ler a Bíblia. Então, imponha as mãos sobre a vida do seu filho, sobre a cabeça, ore, profetize, use o poder extraordinário que os macumbeiros usam, que os satanistas usam lá do inferno, e você não usa lá do céu. Usa o poder de Deus e profetiza sobre a vida dos seus filhos com autoridade. Filho, eu abençoo a sua vida, você vai ser um homem de Deus, você é, e você será uma bênção. Deus te chamou, você vai ser um grande empresário, mas vai ser um homem temente a Deus. Você vai ser um pastor e vai ser um pastor temente a Deus. Você vai ser um escritor, um professor, ou seja lá o que for. O dom e o talento que Deus deu para o seu filho, aproveita esse talento que Deus deu e mão na cabeça dele, abençoa ele, ora com ele, ora por ele. Trazer o seu filho na escola dominical, irmãos, não deve ser um peso, não deve ser, eu vou na escolinha. Não é a escolinha, você está trazendo ele para a escola de profetas, você está trazendo ele para a casa de Deus, o Deus vivo, que vai mudar e transformar a vida dele. É por aí. Então, não foi algo, gente, improvisado aqui não, que olha, vamos pôr a mão na cabeça deles aqui, não. A igreja precisa ser intencional. Identificar vocações, apoiar e enviar missionários com clareza e com compromisso. Compromisso. Nós chegamos num tempo que pessoas seminaristas vão para o seminário para ficar mais inteligentes, para conhecer mais teologia. Querido, você não está aqui para conhecer mais teologia, você está aqui para ouvir a voz do Espírito. Você precisa conhecer para obedecer o Espírito. Você precisa conhecer para que o seu dom e o seu talento floresça. Não é para você chegar e falar: seminarista. Cadê as ovelhas? Cadê o grupo pequeno? Cadê o grupo de comunhão? Cadê as visitas? Cadê a vigília? Nós precisamos nos atentar, irmãos, para o chamado do Senhor. Você quer crescer ministerialmente? Floresça onde você está primeiro. Essa igreja aqui, Antioquia, era uma igreja que forma e discipula antes de enviar. Nós somos uma igreja discipuladora? Nós somos uma igreja que envia? Eu creio que somos. Em pequena escala. Como denominação, em grande escala. Nós temos mais ou menos 700 famílias sustentadas por missões em volta do planeta. 160 países. Você faz parte dessa história quando você oferta aqui no Gasofilácio para missões. Você é um membro, participante desta história. Você funciona como sequência da igreja de Antioquia. Eu faço parte dessa história. Você pode dizer isso, que você faz parte dessa história? Você pode ofertar hoje. Hoje tem oferta para missões. Uma igreja então que forma e discipula. Atos 11, 25 e 26. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Oh, glória a Deus! Você sabe o que é você ficar um ano, gente nova chegando, gente que não conhece chegando, gente que não sabe nada chegando, gente que chega na igreja e fala assim: cruz, credo, Ave Maria, Nossa Senhora. E aí você ensina para ele toda
discipula ele, cuida dele, forma ele, e daqui a pouco ele está com um grupo na casa dele, ministrando, pregando a palavra, ensinando. Eu creio, irmãos, eu creio que desta igreja ainda vai sair pastores e vão plantar igrejas pelo Brasil afora. Vão sair na hora certa. Mãe fraca gera filho fraco. Eu sempre falo isso, mãe forte gera filho forte. A gente não pode mandar um missionário e não cuidar dele. Mandar um obreiro plantar uma igreja e não ajudar, não cuidar, e não pagar as contas. Como é que vai fazer? Ele vai morrer lá sozinho. Então, quando essa mãe estiver aqui, forte, nós vamos fazer isso em grande escala. Mas se prepare que já nós vamos começar com o pastor Ney. O pastor Ney está na agulha, já recebeu a ordenação dele e nós vamos plantar nossa congregação lá de Perus em nome de Jesus. Então, durante um ano inteiro eles recebiam, gente, antes da missão, veio a formação. Eles ensinaram aquelas pessoas, depois aquelas pessoas foram. Então, Paulo e Barnabé ensinaram, pregaram e discipularam. Foi aqui em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez então chamados de cristãos. Eles pregaram, eles ensinaram aquele povo tão bem que eles começaram a parecer com Jesus. Pegou a ideia? Ensinaram, discipularam, está todo mundo parecendo com Jesus? Que negócio é esse? Aí receberam o nome de cristãos. Nós já estamos acabando, tá bom? Uma igreja que sustenta com generosidade e responsabilidade. Presta atenção nisso. A Antioquia era uma igreja que sustentava com responsabilidade, com generosidade. Aqui em Atos 11, 29 e 30, cada um, conforme as suas posses, determinou enviar socorro aos irmãos. Cada um conforme as suas posses. A Antioquia foi uma igreja solidária e generosa. Nós precisamos entender isso. Quando eu falo igreja, eu estou falando de você e de mim. Você é generoso na hora de ofertar? Você é generoso? Você é obediente na hora de dizimar? Tem crente, irmãos, que tem um escorpião no bolso, fecha o bolso, não dizima, não faz nada que tem que fazer. Aí quando ele cai numa falência, num furacão de problemas, aí ele vem pedir socorro. Ele diz, ai pastor, a minha vida financeira e tal. E aí? Como é que faz? A igreja de Antioquia nos ensina a ser solidários e sermos generosos. Eles não apenas oravam, mas ofertavam conforme suas posses. Olha, gente, ofertavam conforme suas posses. Deus sabe como que é um coração miserável. Tem gente que pode dar 5 na oferta, ele dá 5, mas tem gente que pode dar 100, tem gente que pode dar 200, tem gente que pode, mas dá 5. Deus conhece o coração. Como você sabe disso, pastor? Quando ele estava sentado diante do gasofilácio, veio uma viúva pobre e deu umas moedinhas. Por que aquela viúva foi a maior ofertante naquele lugar? Porque tinha muito coração ali, gente, avarento. Muito coração avarento, que tinha possibilidade de dar mais do que deu e deu miséria. Então, irmãos, nós temos que aprender isso. A bênção de Deus é sobrenatural na vida do crente. A fartura, a prosperidade, a bênção de Deus para um crente, ela vem de forma sobrenatural. O Senhor fala, enquanto eles dormem, eu os abençoo. Por que é que tem crente passando miséria, meu Deus do céu? Precisamos alinhar isso com os céus. É sobrenatural. É sobrenatural. O sustento missionário é tarefa da igreja local. Deus usa os nossos recursos para alcançar vidas. Orar é fundamental, mas ofertar também é missão. Uns oram, tem o dom, chamado de Deus. Uns enviam. Uns tiram o corpião do bolso, outros vão. Um desce o poço, o outro segura a corda. Para a gente terminar, uma igreja que celebra os frutos da missão. Atos 14, 27. Relataram tudo quanto Deus fizeram com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Como o Espírito Santo os dirigiu para abrir a mensagem para os gentios. Antes disso aqui, Pedro mesmo foi inquirido sobre essa situação. E Pedro deu um relato assim completo, como que o Espírito Santo fez. Falou do anjo que parecia num formato de lençol. Falou como que Deus trabalhou, como que Deus falou lá com Cornélio e como aconteceu. E as portas do Evangelho foram abertas a nós, cristãos. Então, eles relataram tudo, o que Deus fizera com eles e como abrir a porta aos gentios. Após a viagem missionária, irmãos, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia e eles prestaram relatório, testemunharam e animaram a igreja. Então, essa é sim a nossa igreja. Esta é a igreja que servimos. É uma igreja missional, é uma igreja apaixonada, e é uma igreja que usa sim o poder sobrenatural para cuidar dos nossos e para ganhar os de fora. Por isso que a igreja foi organizada assim, com obreiros, com pessoas que cuidam daqui de dentro,
e com pessoas que ganham os de lá de fora. Pessoas que têm capacidade, habilidade de fala, de convidar, de abraçar, de atrair. Essas pessoas, Deus deu um dom a elas e às vezes elas não usam. Elas usam os dons só para dar resenha, só para ficar dando entrevista. Deus te deu um dom para serviço dele, usa o seu dom. O que você sabe fazer? Cozinhar, lavar, passar, atender, ser carinhoso, orar, falar, convidar. O que Deus te deu como dom natural? Use o seu dom para a glória de Deus. Nós temos vários ministérios aqui. A mensagem hoje vai ser mais curta mesmo, porque eu quero que você visite cada uma dessas bancas, conheçam quais são os ministérios que a igreja tem. Como que eu posso servir? Como que eu posso ajudar? Omarada, vocês têm que se inscrever lá. Se você se inscreve lá, você ganha um brinde. E você pode responder uma pergunta e ganhar um segundo brinde. Olha que legal, lá na banca dos homens. Então, conheça, pergunte para o líder. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso ser útil? Como que eu posso ser um instrumento de Deus? Às vezes você está pensando assim, mas eu sou tão velhinho, mas eu sou tão velhinha, mas eu tenho tanto pouco tempo, irmãos. Deus precisa de 1 segundo para salvar uma alma. Como que é o negócio de tempo? Paulo falou para o guarda lá, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela palavra impactou aquele homem, que ele pediu uma licença e levou os presos para a casa dele, para curar os presos. Depois voltou para a cadeia e conseguiram um habeas corpus lá e eles saíram da cadeia. Mas ele se importou com os servos do Senhor. Eu preciso que você se importe. Eu preciso que você se importe. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Espírito Santo já falou com você. Não precisa a gente ficar aqui martelando mais nada. O Espírito Santo já falou. Ele já falou como tem que ser a sua ação com o seu marido, com seus filhos, com a sua casa, com seus vizinhos. Você é um missionário, você é um membro de uma igreja missional e você é parte de Antioquia. O seu prédio é parte da missão. O seu prédio faz parte dessa missão. O quarteirão que você mora faz parte dessa missão. O bairro que você mora faz parte dessa missão. O dom que Deus te deu deve ser usado nesta missão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.